Olá, Salvador, obrigada. Olá, ouvintes da Rádio Desk, estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje estamos com a assistente social, na realidade superintendente, faço a correção, porque na prefeitura ela é superintendente da região continental da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Rejane da Silveira Ribeiro, e com a psicóloga Larissa Miller, para conversarmos sobre o tema Setembro Amarelo, multiplicando nossos direitos. Nós agradecemos antecipadamente as presenças de vocês em nosso programa, as cumprimentamos. Eu que agradeço o convite e desejo bom dia aos queridos ouvintes. Também agradeço o convite, agradeço a Patrícia, muito obrigada e bom dia a todos os ouvintes. Nós também registramos a presença da Sabrina, né? Nessa manhã aqui conosco, que é bolsista do programa de extensão. Bom dia, Sabrina. Obrigada, prof. Bom dia, ouvintes. Eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e também que essa ação pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, interface com as tecnologias, este ano na 12ª etapa. Sou a professora Patrícia Mendes, membro do grupo de pesquisa EduSex. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar-nos essa pergunta para o e-mail edusexemdebate@gmail.com ou para nosso WhatsApp 048 9968 8484. Vou repetir o número de telefone, 99698-8484. Você pode também enviar uma mensagem em nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Hoje, nós temos aqui, como já disse, a Rejane e a Larissa, e eu gostaria de pedir a elas, que esclareçam para vocês, ouvintes, sobre o que significa o Setembro Amarelo, tema da nossa conversa nessa manhã. Bom, o Setembro Amarelos é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Ela teve início em 2015 e ela foi uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, é um momento em que a gente pode falar, desmistificar, essa questão, porque tem tanto preconceito, as pessoas têm tanto medo de falar sobre seus problemas, sobre suas emoções. Então, esse mês de setembro, ele é dedicado a isso, a que a gente possa parar e refletir e conversar. Sim, importante. Rejane, na terça dessa semana, no dia 23, de setembro, na Secretaria Municipal do Continente, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, aconteceu, a palestra sobre Setembro Amarelo, multiplicando nossos direitos, em que, a psicóloga Larissa, que os nossos ouvintes acabaram de ouvir, que está aqui hoje conosco, esteve presente, e outras duas profissionais. Esse tema é fruto de um projeto desenvolvido sob a sua coordenação, Rejane. É isso? Você poderia nos explicar esse projeto? Sim. Nós estivemos nesta última terça-feira, além da psicóloga Larissa, a psicóloga Miriam Juliano e a nutricionista e coach Vanessa Lodge. Esse projeto, ele é o segundo na secretaria, nesse formato que nós estamos fazendo na Secretaria do Continente, que é a Secretaria da Prefeitura Municipal de Florianópolis, para dar oportunidade para a gente conversar sobre temas importantes. Como este mês é o Setembro Amarelo, nós conversamos sobre o setembro, sobre a prevenção ao suicídio. Como administradora, eu sempre tive essa vontade de ampliar os conhecimentos, então, na minha carreira, eu sempre procuro fazer uma gestão participativa, então, geralmente voltada ao funcionário. E agora eu tive a oportunidade de levar para a comunidade.
Então, mês que vem teremos um outro assunto, no mês passado tivemos outro assunto. Então, é muito importante, até porque Florianópolis, agora falando do Setembro Amarelo, né, ele tem um índice de 54% de tentativas de suicídio na faixa de 20 a 39 anos, só para vocês saberem mais ou menos, né. 67% deles, de tentativas, são de mulheres. E 45% dessas tentativas foram com medicamentos, né? O uso abusivo ou intencional. E metade das tentativas são de moradores do centro da capital. E os suicídios consumados, na sua maior parte, quem consegue realmente consumar, né, esse ato, são de homens. São homens, o índice acaba sendo maior, é isso, o índice é maior. As tentativas são as mulheres, mas o suicídio de homens e a maioria deles com enforcamento, né? Sim, isso é muito sério, né? Muito sério. E vocês trazem para a gente, a partir da campanha, essa importância de dialogar, né, sobre essa temática, e nesse momento, né, pensando o projeto na Secretaria do Continente, o Setembro Amarelo, ele se colocou a conversar com a população. Então, eu gostaria que vocês trouxessem as percepções de vocês, esse momento de conversa com a comunidade, que eu penso que outros ouvintes estão, né, podendo se beneficiar desse momento importante de conversa sobre esse tema que é delicado, que é complexo. Eu vou falar um pouquinho sobre a coordenação e depois eu peço para que a Larissa fale da percepção dela como psicóloga, né? Eu fiquei muito feliz, principalmente nessa última, porque a imprensa ajudou bastante divulgando. Então, nós tivemos adolescentes do Colégio Lauro Miller que foram até a Coloninha no Continente, né? Para participar desse programa. E eles participaram bastante, porque é um tema que ainda tem um tabu, né? As pessoas ainda têm aquela coisa, quem tem depressão, quem tem suicídio, que pessoa que atenta contra a própria vida, né? Então, a gente pôde conversar um pouquinho para desmistificar e para mostrar que é um problema que deve ser debatido e merece apoio da família e não merece que sejam julgados, né? Então, pediria para que a Larissa complementasse. Foi muito legal esse segundo encontro, porque foi quase 50 pessoas. Então, imagina conseguir, num ambiente pequeno, simples, tu juntar 50 pessoas, e as pessoas chegando. E na hora da paradinha para o café, as pessoas vindo perguntar para ti, né? O que é a depressão? Como é que eu posso ajudar? Eu fiz certo quando a minha amiga queria tentar se matar e eu fui lá e disse para ela que eu amava muito ela. São questionamentos, assim, muito interessantes. Porque a gente vê que todas essas campanhas que estão acontecendo no mês de setembro, elas estão dando um movimento. As pessoas estão começando a pensar, a falar das suas emoções. Isso é muito interessante. E elas estão também buscando a tentar ver como é que elas fazem para ajudar o próximo, né? E elas te perguntam, mas como assim? Como é que surge a depressão? E é muito interessante esse movimento, assim. É muito gostoso, né, Regiane, esses encontros. E ver que cada vez mais, assim, é um trabalho de formiguinha, mas o formigueiro inteiro foi. Sim, muitas pessoas com abertura para o diálogo. Isso é muito importante, né? E o importante foi que a gente pôde alertar as pessoas que é um problema que acontece, como a Larissa, como psicóloga, frisou muito bem, é um problema químico, né? Não é a pessoa, a gente falou um pouco sobre a pessoa preguiçosa, a pessoa que está um pouco triste, mas a pessoa que está com depressão, que foi confirmado que está com depressão, né? Então, para que essa pessoa, ela procure ajuda, ela procure um psicólogo, não é vergonha procurar um psicólogo, não é vergonha procurar um psiquiatra, né? Porque tem muito disso que, principalmente aqui, antigamente, eu lembro que quem procurava psicólogo, psiquiatra, todo mundo já dizia que estava louco, né? Então, hoje não, hoje é a doença do século, né? Quem é que não conhece alguém que está com ansiedade, que está com depressão? Então, foi muito importante para desmistificar, as pessoas se abriram, muitas das pessoas que estavam ali, elas realmente
ali estavam procurando ou ajuda para elas ou para alguém. Tinha uma mãe com uma filha adolescente que estava ali, que estava passando por esse problema, queria saber de que melhor forma, porque às vezes a pessoa não aceita ajuda profissional, por esses motivos que eu já falei, né? Sim. E a gente está conversando, na realidade, né, Rejane e Larissa, quando a gente fala da depressão, a gente está falando de um adoecimento que muitas vezes é silencioso nas pessoas, né? E aí as pessoas não têm condições de perceber, né, os indícios de que de fato há uma depressão, né? Eu sinto que é muito importante, e até quando vi o convite para a palestra de vocês, me inspirou, né, o desejo desse programa, que é um programa de educação sexual em debate, que trata sobre a importância da emancipação, dos nossos direitos, né? E aí percebemos que estamos conversando sobre coisas muito importantes, né? Então eu gostaria que a Larissa falasse para a gente um pouquinho mais, né, desse lugar da depressão. Nessa palestra haviam jovens, havia idosos, haviam adultos, Isso. Era um público bem diverso. Muito diverso. Eles vieram para ouvir, né? E fazer perguntas, porque a gente abre muito espaço, né, Rejane, para perguntas. Porque às vezes as pessoas estão vindo porque elas têm uma necessidade de saber, né? Ver se não estão no caminho certo. A depressão, ela é muito silenciosa, né, Patrícia? Sim. Então, assim, é difícil a gente se dar conta quando a tristeza ela está evoluindo para uma depressão. Porque as pessoas hoje falam, eu estou deprimido. Todo mundo usa a palavra depressão de uma forma mais banalizada, simplificada. E não, tristeza todo mundo vai ter. Tá? A gente tem a tristeza porque não tirou a nota que queria no mestrado ou na escola, bateu com um carro. Então, a tristeza todo mundo tem. Mas a depressão é quando essa tristeza ela vai tendo um caminho que tu vai deixando de fazer aquelas coisas que te davam prazer antes. Porque o triste vai trabalhar, o triste vai fazer a unha no salão de beleza, mas o deprimido, ele perde a vitalidade. Começa a se isolar. Se isola. Então, o olhar que a gente tem que ter com um amigo, com um familiar, é ver. Quando aquela pessoa, ela começou a modificar aquele comportamento. E quando essa modificação, ela começa a levar mais... Ela está levando tempo em melhorar, né? Porque quando está triste, é normal quando a gente perde um ente querido, ou um trabalho, é normal que a gente tenha algum sintoma depressivo. Faz parte do luto. O problema é quando ele passa mais tempo e a gente começa a se isolar, a perder a vitalidade. A depressão é bem isso, é a perda da vitalidade. Aquilo que me dava prazer antes, agora passa a não me dar prazer. E eu tenho muito... E as pessoas querem fazer algo, mas elas não conseguem fazer. E aí tu ouve muito, não, vai, tenta, isso é cansaço. Não, a pessoa não consegue. Muitas vezes a gente se ilude porque a gente acha que o deprimido é aquele que não toma banho, é aquele que não sai para casa, é aquele que teve aquele emagrecimento rápido. Não, às vezes a gente está com um colega de trabalho, ele está sorrindo para ti, só que ele está deprimido, ele está passando por um momento difícil. Ele está em sofrimento psíquico, né, Larissa? Isso é muito forte, porque se a gente vive numa sociedade que não para cuidar e, na realidade, vem adoecendo, que é o que vocês trouxeram, né, para a gente nessa manhã, como prestar atenção nos sinais, que é a possibilidade de encontros como esse que vocês proporcionaram. O olhar né? ao próximo, né? Sim, eu vejo que desde que eu lancei a temática do mês amarelo, então, do Setembro Amarelo, que já faz quase um mês, as pessoas começaram a me procurar. E eu sempre, quando eu converso com alguém, eu pergunto, como é que tu estás? E eu percebo, às vezes, assim, a diferença. E a partir daí as pessoas já iam conversando, sabe? Porque elas não têm o costume de serem ouvidas. Então, eu ouvi vários relatos, inclusive de pessoas muito próximas que tentaram suicídio ou que estavam com pensamento suicida. E que se a gente não tem esse olhar, a gente não vai saber, então a gente não consegue ajudar. Passa desapercebido, Sim, né? eu acho que muito aquela coisa de bom dia, como você está? Às vezes a gente não quer ouvir, é só aquela coisa de como tu tá. É uma formalidade, É uma formalidade. Né? E, no entanto, a gente tem que, quando tu está perguntando, tu tem que abrir a possibilidade para a pessoa dizer, hoje eu tô triste.
Sim, é um interesse genuíno pelo outro, né? Não é só um oi. Bom dia, como está e sair, né? Porque aí tu não dá nem oportunidade da como pessoa está, mas falar. eu não quero lhe ouvir. Exatamente. O problema é esse. A gente quer ouvir, mas a gente não quer escutar. Sim. Né? Então, a importância, então, de uma escuta sensível, né? Uma outra questão que eu tenho... empatia também, né, Patrícia? É importante, né, Larissa? Eu tenho uma questão para vocês que eu não sei se é um mito, né? E que vocês andaram estudando e estudam e são, né, as pessoas indicadas para conversar com a gente sobre a temática. É um mito essa ideia de que a pessoa que fica falando um dia eu me mato, ela vai se matar? Ou isso acontece? Como é que a gente pode, né, nesse lugar de escuta, auxiliar? É um pedido de socorro, né, Larissa? Assim, conversando com o pessoal do CVV, que é um trabalho que eu sou muito fã, né, desses voluntários do CVV, eles, em uma das reuniões que eu participei, eles falaram, a pessoa fala assim como um pedido de socorro. Exatamente. E a gente tem que ter sempre cuidado. Uma pessoa, quando ela te diz, eu quero me matar, eu quero sumir, né? Tu tem que ter um olhar, tu tem que chegar direto. O que tu tá pensando? Já pensaste em tirar a tua vida? A gente tem que ser direto com aquela pessoa, né? E buscar ajudar. E dizer para ele, olha, é um momento difícil, mas eu tô aqui para te ajudar. Vamos procurar juntos ajuda. Eu acho que tem esse trabalho que a Regiane falou do CVV, que eu também sou fã, né? Porque ele é um trabalho anônimo, e você pode pegar o telefone, eles têm até um aplicativo um aplicativo para celular, e ali tem uma escuta, e muitas vezes a pessoa, nessa escuta, no se sentir acolhido, ele consegue repensar no ato, né? Porque o suicídio, gente, é uma dor, a pessoa que chega a pensar no suicídio, ela está muito desesperada. É uma dor imensa, porque a depressão, ela é um pedido de ajuda. O deprimido, ele não é fraco, ele tenta ser forte, mas a gente tem questões bioquímicas ali. E aí, como a gente vai fazer? Né? Não, posso caminhar, mas se eu não tiver o auxílio de um médico para tomar um remédio, eu não tenho como, porque é químico. Sim. Às vezes o familiar, ele não consegue ter essa paciência de ouvir, ou até uma questão profissional de saber como lidar. Por isso que é tão importante a ajuda do profissional. O CVV é importante, para ajudar as pessoas, que às vezes as pessoas têm medo de julgamento. Mas a ajuda profissional é fundamental, né? Eu ia justamente perguntar isso para vocês. As pessoas julgam muito, né, sobre os estados emocionais, porque a gente não vive numa sociedade que dialoga conosco sobre os afetos, né? Sobre o cuidado com os afetos, sobre a alteridade, né? A gente até encontra, por exemplo, profissionais no meio da educação, profissionais da psicologia, né? Administradores. A gente encontra, né, em várias áreas, profissionais que falam sobre a importância da alteridade, sobre a importância do cuidado do outro, sobre a importância de aprender a lidar com as emoções, né? A fala inicial da Larissa nessa manhã. Mas isso também é um aprendizado, né? Com certeza. E porque a gente está acostumado muito agora com a rede social, né? Todo mundo está feliz na rede social. Mas no fundo, às vezes, aquele sorriso que está ali, é um sorriso momentâneo, para tirar aquela foto, para passar aquela imagem que eu estou bem. Mas no dia a dia não é isso. Larissa, lembra que eu achei bem interessante na palestra, uma das alunas do Colégio Lauro Miller, ela falou sobre isso que a gente está conversando, da possibilidade no colégio, acho que principalmente na matéria de sociologia, se eu não me engano, que eles estão discutindo muito sobre esse assunto. Ela disse, antes a gente não poderia falar sobre a nossa homossexualidade, antes nós não poderíamos falar sobre o bullying, sobre a questão do racismo, e eles falaram sobre essa possibilidade da conversa, de debater e de ampliar, né, o pensamento. Eu achei bem bacana. Porque a pessoa, ela está sofrendo, tanto que sofre o bullying, quanto aquela pessoa que está cometendo bullying, né? Eles são duas pessoas que estão sofrendo. Uma por receber e outra por estar atacando. Sim, porque ninguém vai tratar o outro com desrespeito se também não tiver com algo, né? Sob o ponto de vista emocional, né? No sentido de que a gente não agride o outro à toa.
E a importância de a gente poder trabalhar isso, né, numa perspectiva de um entendimento integral, né, da pessoa, no entendimento de que a gente precisa, nós não somos só a nossa cognição, Exatamente. nós somos também a química do organismo, então a gente pode buscar um médico Sim. quando algo acontece, nós somos as nossas emoções, os nossos afetos, né, e a qualidade desses afetos, né, quando vocês trazem as redes sociais, nós temos aqui uma colega, que é a professora Camila, ela fez uma pesquisa com os jovens sobre o cyberbullying. E ela vem desenvolvendo um trabalho há muito tempo, e o que eu vou repetir aqui, a Camila até deve estar nos ouvindo, ela vem nos ensinando que muitas vezes o jovem não tem a ideia de que se ele postou ou se ele mandou para um amigo, ele não tem mais controle sobre isso. Né? Então, o cuidado que a gente precisa ter com a realidade. Caiu na rede, não tem responsabilidade, volta. né? Não tem volta. Publicou, não tem volta. Tu é responsável pelo aquilo que tu publica, né? Então, assim, a rede social, ela tá aí, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Sim. E aí é que... mas é muito fácil eu te ofender, não tô te enxergando. Né? Então, tem essa questão também. Posso... Será que o microfone tá funcionando? Tá, né? Tá. Então, sobre esse negócio da rede social, eu acho muito importante a gente pontuar isso. Porque a gente está vivendo a era, né? E o Brasil é o país que mais utiliza as redes sociais e também é o país mais ansioso. Eu acho que esses dados, eles com certeza têm ligação. E sobre a responsabilidade, né? Porque a gente está todo mundo conectado, então a gente tem que ter uma responsabilidade social com o que a gente coloca no Instagram. Às vezes a gente coloca gatilhos para pessoas que estão em depressão e a gente não tem noção disso. Às vezes a gente fica muito num discurso de ódio, fica reverberando isso, a gente não tem essa noção. Então, às vezes a gente posta coisas que não tem relevância nenhuma para as pessoas, né? Então a gente tem que ter responsabilidade mesmo. Com certeza. Com o que a gente coloca, porque a gente está em rede. Sim, importante, Sabrina. Lembrando, para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, que nós estamos nessa manhã com a superintendente da região continental da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Rejane da Silveira Ribeiro, e com a psicóloga Larissa Miller, para conversarmos sobre o tema Setembro Amarelo, multiplicando nossos direitos. Há pouco conversávamos, né, sobre a depressão, o adoecimento psíquico, e eu gostaria que a Larissa pontuasse para nós essa questão dos sintomas da depressão. Patrícia, assim, a gente tem que estar atento quando a pessoa, em algumas mudanças de comportamento. A pessoa acaba se isolando, ela começa a ter falta ou excesso do sono, ela começa a perder peso ou ganhar peso, ela começa a fazer uso de álcool ou outras substâncias, ela passa aquela falta de vontade de fazer aquilo que dava prazer antes. E a gente tem que ter um olhar para isso. Outras coisas que podem também levar à depressão, o uso de alguns remédios, eles têm como efeito colateral isso. Mas não vou mais usar. Não, vai usar. Fique atento. Fale com seu médico, que o médico é a melhor pessoa nesse momento para te orientar. Às vezes muda a dosagem, muda o medicamento, entra um outro medicamento, enfim, o médico nesse momento é de suma importância, né? A gente também tem questões de depressão pós-parto, que é um momento tão maravilhoso, mas é que a gente não consegue entender por que aquela mãe vivenciando aquele momento tão bom, ela está vivenciando essa depressão pós-parto. Que a gente vê muitos casos de crianças sendo mortas, abandonadas, e é muito fácil a gente julgar, né, Sabrina? Quando a gente não tem o conhecimento. Menopausa é um fator também interessante, que também pode levar a quadros depressivos. Tem todo um fator hormonal, uma oscilação hormonal, né? A aposentadoria. As pessoas não estão se preparando para se aposentar. Então, a pessoa é muito ativa, aí ela muda a rotina dela e isso gera um estresse. Né? Então, os idosos também, eles acabam se isolando, né? Os filhos vão crescendo, os netos vão crescendo, e aí acaba que os pais
ficam isolados porque os filhos têm outras atividades e isso tudo gera. São fatores estressores que podem levar à depressão, né? Então, é sempre importante o olhar. Mudou o comportamento, não tenha vergonha. Peça ajuda, gente. Isso é muito importante, né? Que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes atentem, né? Para esses detalhes de pequenos sintomas que vão se somando, né? E uma coisa que eu gostaria de deixar registrados aos ouvintes é que os cuidadores, pessoas que cuidam, elas têm que se cuidarem, porque elas também podem, né? Elas vivem aquele estresse e elas têm que se cuidar, tá? Gente, vocês escolheram, né? A Rejane escolheu para o projeto dela Setembro Amarelo. Eu perdi aqui no meu roteiro, porque nós estamos chegando ao fim do programa, mas nós ainda tínhamos muitas coisas para conversar. Multiplicando nossos direitos. Eu só queria, Rejane, que você falasse um pouco sobre isso, porque nós também vivemos uma sociedade que não sabe seus direitos e também adoece em muitos momentos por desconhecer seus direitos. Gostaria que você pontuasse sobre essa escolha no projeto. Sim. Primeiro, partiu até do próprio prefeito, que ele conversa bastante, a gente participa do colegiado, para que as secretarias desenvolvam atividades, ele dá essa liberdade, essa autonomia, para que a gente desenvolva projetos para a comunidade. Conversando com o secretário Edinho Lemos, que é o secretário do Continente, eu levei essa proposta, já começando com o das mulheres, já que o Agosto Lilás, né? Então, nós apresentamos e foi bem aceito. Porque eu acho que, como gestores públicos, nós temos a possibilidade muito bacana de levar orientação, de trazer a participação da comunidade, de levar a informação e a troca de experiência. E a prefeitura está se preocupando bastante, assim, se vocês olharem o site, já que a gente não tem tempo, vocês vão ver que está tendo um trabalho multidisciplinar nas escolas, nos centros de saúde, na assistência social, para identificar de alunos algum transtorno, alguma coisa. E na Secretaria do Continente a gente está fazendo isso também, pegando temas importantes e levando para a comunidade. Então, é muito bacana o envolvimento, a possibilidade como gestora pública de estar contribuindo para que a gente desenvolva uma temática importante e que ajude o outro, né? Isso é muito importante, né? Como nós aqui, que bom que nós nos encontramos, porque o programa Educação Sexual em Debate está aqui, né, de portas abertas. Eu queria só pedir para que as pessoas vissem, até falando, porque a gente conversou tanto no Agosto Lilás, agora como no Setembro Amarelo, que a gente deve procurar coisas que nos deem prazer também, né? Então, a prefeitura tem muitos serviços gratuitos. Eu queria que vocês entrassem no Facebook, no Instagram da Biblioteca Barreiros Filho. Nós temos uma gama de cursos gratuitos que vão desde violão, cerâmica, jiu-jitsu, danças. Então, no Estreito. E também temos o Bosque Pedro Medeiros no Continente, que é um local muito bacana para a pessoa relaxar. Então, existe formas de você procurar algum tipo de ajuda em grupo gratuitamente. A Rejane estava atendendo a um quadro do programa que são as dicas. A Rejane deu as dicas, né? Entrar no site da prefeitura, é isso, Rejane? Isso. Para encontrar ofertas, né, de atividades de lazer. Isso. E aí a Larissa, o que você gostaria, né? Que dicas você gostaria de deixar aos nossos ouvintes? Bom, eu acho que a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda. Tá? Não pode ter vergonha de perguntar se o outro precisa de ajuda. Temos que cuidar da nossa alimentação, a gente tem que fazer também algo que nos dê prazer. E algo que nos dê prazer com o convívio dos amigos, né? Uma dança, enfim. A gente tem que largar um pouquinho do celular e da TV e ir brincar com filhos, passear com os nossos pais. A gente tem que voltar um pouco antigamente, aonde se construía os brinquedos, aonde a gente tinha o olho no olho, aonde a gente tinha aquele toque, o olhar, porque o mundo digital ele é muito legal, gente. Só que ele nos tira o convívio físico. Tá? Então, eu deixo essa dica. E para quem gosta, Patrícia, de ler livros, na área da psicologia, da psiquiatria, eu sugiro a doutora
Ana Beatriz Barbosa Silva, ela tem muitos livros interessantes com uma linguagem muito acessível. Neste caso que nós estamos falando de depressão, As Mentes Depressivas, mas ela também tem livros sobre mente inquieta, sobre o bullying. Então, assim, para quem curte ler, fica essa minha sugestão. E sempre que a pessoa tiver algum problema, e até em casos de cirurgias cardíacas, as pessoas têm uma pesquisa que as pessoas acabam, desculpa, ficando meio deprimidas. Peçam ajuda. Não tá legal, peçam ajuda, gente. Gente, eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez. Nós estamos aqui tão articuladas que eu ia dizer para vocês fazerem as considerações finais, né? Então, assim, já se despedindo desse momento e agradecendo, né? Em nome do grupo de pesquisa, formação de educadores e educação sexual, que é o Grupo EduSex, a gente agradece, né? E aí pede que vocês façam, né, as considerações finais. Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade de estar aqui com vocês. E é isso, gente, assim, ó, é não ter vergonha de pedir ajuda. E tirar aquela questão o deprimido é louco. Não é deprimido. Um deprimido é alguém que está precisando de ajuda. Então, vá em busca dessa ajuda, né? E vá buscar alguma coisa que lhe dê prazer. A gente acaba ficando aquela rotina de trabalho. Dá um tempo para 15 minutos de algo que te faça prazer. Se te faz prazer ir pescar, tire esse momento seu, que isso torne uma rotina. A gente precisa, até por fatores de neurotransmissores, fazer coisas que nos dão prazer. Olha a importância disso. Obrigada, Larissa. Eu agradeço também mais uma vez a participação. É muito importante esse convite, porque a gente pode divulgar o nosso trabalho, né? Nós divulgamos no Facebook e também na Prefeitura, Secretaria Municipal do Continente, para que vocês possam participar na próxima, você ouvinte, né? Sim. Possa participar das próximas palestras, com essa oportunidade de debate, de conhecimento. Também coloco à disposição aqui se algum profissional quiser participar, porque a Larissa, ela é psicóloga, mas ela é voluntária, ela não tem ligação nenhuma com a prefeitura, assim como a Vanessa Lodge, nutricionista, e a Miriam Juliano, psicóloga. Elas receberam o meu convite e atenderam prontamente. É um trabalho totalmente voluntário da parte delas. Mas um compromisso, né? Compromisso. Ético, político com a vida, né? Sim. É muito gostoso, né, Regiane? Muito assim, bom. Eu me senti muito feliz em poder participar desse projeto junto com eles. E porque é muito interessante e ouvir da outra pessoa, vim aqui de novo para lhe ouvir. Olha que coisa boa. É muito gratificante. É que vai além das nossas obrigações, né? Tipo, a gente poderia simplesmente ficar ali, eu fazer minhas atividades administrativas, mas a gente está pensando além, né? Pensando no outro. E a importância, por isso que eu mencionei a questão do prefeito e do meu secretário, porque a gente precisa que os gestores, eles entendam essa importância para que a gente tenha essa liberdade de fazer esse trabalho. Parabéns Obrigada. Pelo trabalho de vocês, Obrigada. né? E eu me coloco também à disposição, se alguém precisar de palestras voluntárias, estou à disposição. Você quer deixar seu telefone, Larissa? Posso seu deixar. Meu telefone é 991-85-8003. Ok. Tem um número que diz para prevenção do suicídio, não tem? CVV é o 188. 188. 188. Isso. E tem um aplicativo. Ah, é? CVV é muito interessante o aplicativo. Ele coloca algumas questões. CVV é sempre... Centro de Valorização da Vida. E tem atendimento presencial. É uma equipe maravilhosa, gente. Assim, ó, nas escolas. Vale a pena divulgar esse trabalho, porque uma vida que a gente salva é muito gratificante. Então, vamos deixar o telefone do CVV registrado na fanpage do grupo, né? Eu gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas, aqui na Rádio Desk. Se você pegou o programa pela metade, você pode ouvi-lo na íntegra, né? Na quarta-feira, às 11 da noite. Mas você também poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.